Acessibilidade é uma palavra que está muito na moda. Mulher de cabelos castanhos. E tem uma coisa que me preocupa muito, que as pessoas dizem, né, que inclusão é assim, então a gente coloca todo mundo ali, todo mundo convivendo junto, isso é inclusão. Não, isso não é inclusão. Tá escuro, No escuro. Você pode ver que vai ficar mais. Título: Vão aberto. Então vamos lá. Edmar Rio, você guia tá da com medo, exposição fala, Diálogos no "É Escuro". Não tem bicho, não tem buraco, não tem nada que possa assustar vocês, a não ser o guia. Mas vocês não estão vendo mesmo? São vistos de cima carros em movimento em uma avenida. Há um homem branco de perfil. Ele segura um celular e passa o dedo polegar na tela do aparelho. Quando a gente procura sair, tanto eu, minha esposa, minha filha, eu procuro sempre saber se o lugar é acessível, né? Porque assim, a pior coisa que tem, eu acho que para uma pessoa que tem deficiência, é você ir no lugar onde você não consegue chegar. Sônia Polito, representante de onde você não vendas. consegue participar e muitas vezes a gente até consegue, sim, muitas vezes o ingresso é com 50% de desconto, às vezes é gratuito, mas o que adianta se você não consegue chegar lá e você fala, puxa vida, vim até aqui, minha esposa se divertiu, minha filha se divertiu e eu fiquei aqui 2 horas, 3 horas e não Sônia está não sentado num consegui, sofá. por causa que a exposição poderia ser acessível. Um homem sinaliza em libras. Então precisa ver Uma intérprete faz a voz dele. e igualar com questão da acessibilidade. Cláudio Ramalho, professor de educação combina física. com o gosto da cultura que está sendo oferecida, o surdo vem. Rafaela Borges, tradutora Mas de libras. É preciso o quê? Divulgação. Porque o surdo não sabe, a maioria das vezes, dos lugares que tem acessibilidade. Então, eles não vêm. Lia Por Crispo, incrível que militante do pareça, direito das agora, pessoas com deficiência. Você vai num cinema que eles dizem que é acessível, né? Quando você chega lá, você fica na fila do gargarejo. Lia é cadeirante. Colado na tela, né? Você fica assistindo um filme, parece que é uma partida de tênis, ping-pong, né? Você nem consegue ler a legenda, né? Porque você tem que ficar fazendo assim com a cabeça, né? É muito perto, não dá para acompanhar. Há uma câmera sobre um tripé. Vê-se uma mulher sinalizando em libras no visor da câmera. Ao fundo está a mulher desfocada. Amanda Tojal, consultora em acessibilidade e ação educativa inclusiva. A palavra acessibilidade, eu já tinha dito isso para vocês, ela hoje está sendo muito utilizada, que nem o termo sustentabilidade, só que, na verdade, é um nome que é para abrir portas, um nome que é bonito, é um nome que mostra a questão da diversidade, do acesso a todos, mas ela fica, assim, no contexto social, muito superficial ainda. Legenda e Ale Cardoso, coordenadora do Núcleo de Ação Educativa do Museu do Futebol. Estou sempre vendo lugares que são acessíveis e que dizem, aqui é um espaço acessível, mas que falta justamente esse olhar carinhoso, esse olhar acolhedor com o público com deficiência que frequenta. As pessoas acham muitas vezes que a acessibilidade basta você dar o acesso físico. Não é verdade. Um outro aspecto a gente chama aqui de o que seria uma acessibilidade cognitiva ou intelectual. Gabriela Aidar, coordenadora de programas educativos inclusivos da Pinacoteca. Instituição, e minimamente poder se relacionar intelectualmente com o que você Ela tem vendo. cabelos castanhos. Isso também não está garantido. Não está garantido quando você entra dentro de um museu, em particular dentro de um museu de arte, não está dado que você vai conseguir se relacionar cognitivamente ou intelectualmente com o que está à sua frente, né? Então, a gente entende que também é responsabilidade da instituição dar algumas chaves de inteligibilidade para seus públicos. Isso não quer dizer explicar a obra de arte, não é isso, né? Mas é isso, dar possibilidades de conexão entre o que as pessoas estão acessando e o que está sendo mostrado. E, por fim, um outro aspecto que é de ordem mais subjetiva ainda é o que nós chamamos de acessibilidade afetiva ou atitudinal. O que é isso? Então, se a gente pensar nas diversas barreiras que a gente tem que ultrapassar, primeiro tem que conseguir entrar na instituição, se relacionar intelectualmente, cognitivamente com o que está sendo apresentado nela e se sentir bem aqui dentro. No escuro. Prestando atenção no barulho onde a gente está, o que vocês escutam? Trânsito, carro. A gente precisa atravessar uma avenida agora. Como se a gente não está enxergando? Com esses barulhinhos. Isso, esse barulhinho é um farol sonoro, onde pessoas com deficiência usam para atravessar uma avenida. Então, enquanto esse tec-tec, o farol está verde, eu posso passar por segurança.
Então usem a bengala e vamos atravessar a rua, dessa calçada. E aqui onde eu estou tem uma calçada subindo novamente. Do outro lado vai ter novamente. Em uma calçada ao lado de uma avenida há um poste de semáforo de pedestre. Acima dele está uma placa onde se lê Travessia de Cegos. A ideia é que cada ano a gente trabalhasse uma deficiência diferente, convidando a pessoa com deficiência para residir com a equipe, sendo remunerada. E a ideia do projeto é ela chegar aqui e quebrar essa barreira atitudinal com a equipe, mostrar como é que eu quero ser tratada. Um cego, por exemplo, como é que eu conduzo um cego no espaço? E a Lei está sentada em uma poltrona. A equipe tinha muito receio de como abordar uma pessoa cega. Esse era um receio que a equipe inteira tinha. Mas como é que eu chego na pessoa cega? Será que eu posso falar para ela, olha, você está vendo isso? Mas, puxa, ela é cega, ela não está vendo. Será que eu vou dar uma gafe? Eu peço para ela segurar no meu braço, eu seguro no braço dela. Eram muitas questões, eram muitas dúvidas, muitos receios. E a gente fala, gente, vamos perguntar para uma pessoa cega? Ela diz para a gente, ela começa a quebrar esse medo. E na convivência, a gente vai lidando de maneira igual, só que sem esquecer a diferença, que isso é muito importante também, né? Há uma mulher de costas em frente a um computador. À frente, através de um vidro, vê-se um homem numa sala de gravação. 07... Isso, 0731. Joel Snyder, presidente da Audio Description Associates, LLC. Um dos meus trabalhos foi no Washington Post nos domingos. Bom, como eu sempre falo nos treinamentos, qual é a primeira coisa que você olha quando compra seu jornal de domingo? Se você é honesto, são provavelmente os quadrinhos. Então eu li os quadrinhos em voz alta, mas você não podia ler os quadrinhos somente lendo as palavras. Você tinha que descrever as imagens. Não havia naquela época nenhuma coisa formal que se chamava audiodescrição. Nós simplesmente fazíamos porque tínhamos que tornar as imagens acessíveis no rádio. Nós precisávamos tornar imagens visuais em verbais. A audiodescrição, ela é um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual, em espetáculos, em produtos audiovisuais, eventos, Legenda. Lívia Mota, no ambiente de trabalho, na escola, por meio de informação sonora. Ela é loira. Ao mesmo tempo, ela também é um recurso de tecnologia assistiva, porque ela traz mais independência, mais autonomia para as pessoas que fazem uso dela. Recebi uma carta de uma mulher nos seus 40 anos. Ela nasceu cega e teve um filho que enxergava e que adorava a Vila Sésamo. E a mulher lembrava de Vila Sésamo da sua infância. Joel está sentado em uma poltrona. Apesar de ser cega, ela amava Vila Sésamo por causa da música, das vozes engraçadas, dos personagens e tudo mais. Ela escreveu para mim porque agora ela adorava ser capaz de entender exatamente o que o seu filho que enxergava estava assistindo. Então ela sentiu que poderia acompanhar Garibaldo e Enio, Enio e Elmo e todos os outros personagens de Vila Sésamo, e eu pensei que isso era maravilhoso. Em 2006, o Ministério das Comunicações instituiu o prazo de 2 a 11 anos para a implementação da audiodescrição na televisão brasileira. Essa portaria foi publicada em 2006. Paulo Romeu Filho, criador do blog da audiodescrição. Dando uma carência de 2 anos para que as emissoras de televisão se preparassem para começar a transmitir programas com audiodescrição. Ele mantém os olhos fechados. E a portaria dizia, começa no primeiro ano em 2 horas por dia a programação audiodescrita e legendada. E ao final de 10 anos se chegaria a 100% da programação da TV aberta, com os recursos de acessibilidade da audiodescrição e da legenda para surdos. Um mês antes do prazo de carência dado por essa portaria, a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, procurou o Ministério das Comunicações, e aí o Ministério das Comunicações publicou uma outra portaria cancelando apenas a audiodescrição, o início da audiodescrição. Para a legenda, continuou a obrigação.
Várias das entidades representativas de cegos se manifestaram, enviaram ofícios para o Ministério das Comunicações e tudo mais, até que finalmente foi publicada a portaria 188, revisando todo o cronograma da audiodescrição da seguinte forma: se antes eram 2 horas por dia no início, passou a ser 2 horas por semana a partir de 2011, a partir de julho de 2011. E ao final de 10 anos, contando a partir de julho de 2011, a audiodescrição não alcançaria 100% da programação. Ela alcançaria 20 horas semanais. O custo em relação ao direito das pessoas cegas é de 20 horas por semana. Há um semáforo de pedestres com a luz vermelha piscando. Ao lado dele é um poste com a placa da Rua Vergueiro. Primeira questão: exposições permanentes de instituições que podem trabalhar a acessibilidade, e essa acessibilidade fica incluída na exposição e ela é permanente, então é uma acessibilidade que é feita com a ideia de durar. Ela tem os cabelos curtos. Então é um gasto que ele vai ter um retorno melhor, porque ele vai ficar ali. Então você pode fazer um trabalho e saber que aquilo dura. O grande problema são as exposições que vêm de fora, principalmente essas grandes exposições, né? Nós chamamos os blockbusters, né? O que acontece? Elas vêm, elas são muito caras, caro, nossa, bota caro nisso. Essas são as grandes exposições caras. Elas são muito caras, elas vêm com um pacote pronto, elas não são abertas para discussão absolutamente, elas vêm para serem implantadas daquele jeito que elas foram. Então não há abertura para você dizer eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, isso eu quero pôr acessibilidade. Né? Muitas delas não querem acessibilidade, não vêm com acessibilidade nenhuma, não tem esse projeto e também não apoiam, né? Raramente apoiam uma elaboração de recurso de acessibilidade ou alguma questão de acessibilidade envolvida. São exposições que vêm de fora, muitas vezes de países que nós podemos dizer com mais condições financeiras e mais condições, né, de apoio cultural do que o nosso, mas mesmo assim não estão preocupadas com acessibilidade. Uma exposição, como foi o caso do Homoec, a gente já teve uma dificuldade um pouco maior para trabalhar a questão de acessibilidade nela. O número de pessoas que visitavam essa exposição era muito grande. As obras não poderiam ser tocadas, por causa até pelo tamanho e a dimensão delas e pela natureza dessas obras mesmo, que não permitiu acesso pelo toque. Só que aí existia um trabalho da mídia em cima dessa exposição que fazia com que essas pessoas com deficiência visual quisessem visitar a Pinacoteca também. Então, o que foi feito, a gente fez uma audiodescrição, elaboramos uma audiodescrição das obras e esses educadores usavam esse material. Margarete de Oliveira, assistente de coordenação de programa educativo para públicos especiais da Pinacoteca. Que era, né, esse homem, essa figura que tinha representada dentro dessas as figuras humanas, né, que eram hiperrealistas, que estavam sendo representadas dentro dessa exposição. No escuro. Imagina como é essa pessoa que está falando com vocês agora? Eu acho que é de uma estatura média, alta. Um pouquinho alta. É mais alto que a gente. Mais alto que a gente, com certeza, isso sem dúvida. Muito bem. Vou levar vocês então, eles querem mais alguma coisa? Não. Não? Então vamos seguir nessa parede. Lembra que no começo tinha um labirinto? Então aqui é do mesmo jeito, a diferença é que esse vai até a luz agora, certo? E agora eu digo pra todo mundo que é a parte mais assustadora do passeio, que é a hora que vocês vão me ver. Se as pessoas começarem a participar, a serem vistas na sociedade, a estarem presentes, adolescentes, né, sinalizam. As pessoas percebem mais as pessoas com deficiência e acabam também oferecendo mais recursos de acessibilidade. Quanto mais recursos de acessibilidade, mais pessoas com deficiência participam e frequentam as coisas. Aí elas são mais vistas, entende? Eu acredito que não há uma boa razão para que uma pessoa com deficiência física também seja culturalmente desfavorecida. Há uma mulher com um menino no colo. Eles estão em frente a um painel eletrônico. O menino toca na tela. A mulher em frente ao computador usa fones de ouvido. O homem na sala de gravação está desfocado. Vê-se um fundo verde no visor da câmera sobre o tripé. Ao fundo estão alguns equipamentos de iluminação. Em setembro de 2016, a Ancine anunciou a IN 128, que regulamenta a inclusão de recursos de acessibilidade na distribuição e nas salas de cinema.
A medida fixava o dia 16 de novembro de 2017 para o fim da carência e determinava que 50% das salas de grupos exibidores com mais de 20 salas e 30% das salas de grupos com menos de 20 salas estivessem adaptados até a data. No entanto, devido às divergências técnicas, por 3 vezes houve o adiamento da entrada em vigor das medidas de acessibilidade. O prazo para a implementação em todas as salas de cinema do Brasil é janeiro de 2020. Sobem os créditos finais. Entrevistados em ordem de aparição: Yale Cardoso, Edmar Rio, Sônia Polito, Rafaela Borges, Cláudio Ramalho, Lia Crespo, Amanda Tojal, Gabriela Aidar, Joel Snyder, Lívia Mota, Paulo Romeu e Margarete de Oliveira. Profissionais de acessibilidade em ordem de aparição: roteiro, Gabriela Jacques. Consultoria especializada, Edgar Jacques. Locução, Mariana Sabini. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.